Como narrar a trajetória de vida de um griot? E quando esse griot é seu pai? Griot é um termo francês utilizado no Ocidente para nomear os Djelis, palavra africana oriunda do Império Mandingue, no Mali. Os griots são figuras responsáveis pela manutenção da cultura e das histórias de seu povo, podendo assumir várias funções na comunidade a qual pertencem. Nessa tradição, toda a educação e a história do povo africano, bem como a genealogia de suas famílias, se davam por meio da oralidade, através da memória e da presença do griot. Eis que a figura do griot e seu papel social resistem e sobrevivem até os dias atuais, impedindo que a cadeia de transmissão dos conhecimentos fundamentais da vida e da cultura se apague. O cotidiano de um griot é constituído pela realização de encontros. Nesse ritual, guiado pela ancestralidade e pela palavra, procurei escutar as vozes dos territórios de memória por onde o mestre passou na sua trajetória. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Cultura Livre, o nosso encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje, o nosso programa mergulha nas águas da memória, da ancestralidade e da identidade de Mato Grosso. Na tradição oral da África, o griot, muito mais que um contador de histórias, ele é a própria biblioteca viva de um povo. É o guardião que garante que o passado não seja esquecido e que o futuro tenha raiz para se sustentar. É cruzando os caminhos entre a história coletiva e o afeto familiar, que o curta-metragem Valdir Bertúlio, um griot entre nós, chegou às telas do Cine Teatro Cuiabá, trazendo um registro sensível e urgente. E para conversar de como foi essa produção, como foi fazer esse documentário, a gente tem a honra de receber a diretora desse projeto, Maria Clara Bertúlio, e o próprio mestre e inspirador dessa obra, professor Valdir Bertúlio. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Elô. Gratidão pelo espaço. A gente que agradece. Meus cumprimentos aos telespectadores. Obrigada pelo espaço, Elô, mais uma vez aqui no Cultura Livre. É sempre bom te encontrar. A gente que fica feliz, Maria, de ver você produzindo arte, fazendo o que você ama, né? A gente vê esse brilho no olhar e é muito bom. E agora, com um pouco mais de afeto, quer contar a história desse mestre, desse griot, e que também é seu pai, né? Que coisa linda isso, que eu comecei a ver o teaser ali, o olho já ficou assim muito emocionado de ver vocês dois juntos, sabe? É muito bonito ver isso, é uma força gigantesca, né? Muito potente. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Valdir, professor Valdir, o documentário, né, que Maria Clara propôs, te convidou para fazer, como que foi esse convite da Maria Clara, né, para o senhor? Pai, quero contar a sua história. Como que foi receber esse convite também de Maria, né? Conta para a gente um pouquinho. Sim, Maria Clara, desde pequena, garotinha, depois que começou a falar, já relatava as histórias que eu contava, porque eu venho de uma tradição que ela habita no município de Vaza Grande, Nossa Senhora do Livramento, desde a Corizal, acima da Guia, até o Pantanal do Barão do Melgaço, né? Que é uma linha de famílias que habitam esse território Beira-Rio e que deságua no Pantanal. E eu tive uma grande
alegria e acolhimento na proposta que foi feita por Maria Clara, né, de contar a história desta figura que herdou as narrativas de griots dentro da própria família. São histórias de vida, histórias do meio social, sobretudo uma historização de fatos que, além do passado, remetem para o futuro. E, Valdir, como você falou, né, o documentário, essa proposta da Maria conta a sua história, que é uma pessoa que percorreu, também de muitas das ancestralidades, de outros griots, né, da família, né? Sim. E conta também a história de um território que muitas vezes sofre apagamento das suas raízes negras, ribeirinhas, e como a paisagem da terra moldou esse homem que o senhor é hoje, professor, ativista. Então, como que percorrer esses caminhos, ter esses outros griots atrás de você, ser senhor desses saberes ancestrais, molda quem é o professor Valdir hoje? Sim, é um legado imenso e muito pulsante no sentido de histórias em velocidade de ir para além da contação, mas de chegar na concretude, né, dos nascedouros, né, desta figura de griot, que além de contador de histórias, é, sobretudo, uma figura que traz as memórias. E este relicário de memórias é que faz a força da trajetória da ancestralidade para as práticas atuais e futuras no processo social, onde as áreas de convergência, na minha formação familiar, né, elas desaguam nas águas pantaneiras, mas, sobretudo, né, elas percorrem os territórios ribeirinhos, né, de onde surgem, nascem, renascem e reforça histórias concretas e histórias palpáveis de vida nessa conjunção entre o passado, o presente e o futuro. E em algum momento o passado, o presente e o futuro se misturam, né, dentro dessa história. Eles acabam chegando no mesmo lugar. Exatamente. Há um amálgama, na verdade, é isso que você falou, né, que traz uma síntese, na verdade, né, de um processo cultural imensamente rico de vivências, né? Então, tem griots e griots e griots. Estes estão sempre plantados na contação de história, em cima das memórias vividas, das memórias sentidas, mas, sobretudo, na perspectiva de elaborar uma nova leitura para as futuras gerações. E o termo griot, ele vem da origem africana e define aquele que guarda, que transmite a memória para o seu povo, né? Sim. No Brasil, especialmente aqui no Mato Grosso,
o senhor adaptou essa missão como uma biblioteca viva, né? Espaço Sim. que são espaços diferentes, como uma das comunidades tradicionais, salas de aula, universidade. Então, explica para a gente um pouco qual que seria o sentido dessa biblioteca viva, né? Que o senhor traz do Griot, né? Que a gente, quando a gente pensa em biblioteca, a gente pensa em várias esferas, em várias estantes, né? O meu território de vida, como eu já tinha referido, né? Ele vem desde a Ponteira da Corizal, né? Descendo o rio Cuiabá, né? Então, as histórias todas que são produzidas, elas fazem um pacto de transcendência, né? Um pacto de memórias que guardarão um futuro de vivências em um aprendizado mágico, onde as leituras das realidades que nós vivemos nesse ambiente pantaneiro, porque aí eu vou ficar nesse meu território de vida, né? Elas se expressam sobremaneira, né? No ato de contação de histórias, né? Eu tive, então, dentro da minha grande família, fora da família, né? Alimentando festas de santo, rodas de cururu e de siriri, né? Como uma legítima exposição, né, do que é essa tradição enquanto memória popular. Então, sobretudo, um trajeto de cultura popular, né, construída a mãos desse povo ribeirinho, camponês, que habita essas beiradas pantaneiras. E essa analogia, me desculpa, eu vou fazer essa contribuição também com a fala dele, com as bibliotecas, eu acho muito interessante, né? Sim. Acho que vem até de algum provérbio que agora eu não me recordo muito bem, mas que compara os nossos idosos, né, a bibliotecas vivas, né? Fazendo essa ligação com a sabedoria, com o acúmulo de saberes, de vivências. Então, eu penso muito que essa cultura ocidental, ela coloca a produção de saber muito nesse lugar da leitura, né, da leitura escrita, né? E a gente tem uma tradição oral que não só vinda de África, que também está conectada a esse termo griot, essa tradição oral, que é trazida para os nossos territórios das Américas, e há um processo também de ressignificação, mas a importância da oralidade nisso, né? Então, existem outras formas de produção de saber, existem outras formas de estudar, de estudo, que não é só sentar e ler um livro, né? Você sentar e escutar para ter um diálogo com o mais velho, são muitas histórias, são muitos saberes, e que são transmitidos, difundidos através da oralidade, né? E a importância, né, dos mais velhos nesse processo é de guardiões, né, de serem os verdadeiros guardiões, né, desses saberes, dessa ancestralidade, dessas histórias, dessa cultura. Eu entendo que um eixo do ensino nos níveis básico, secundário, acadêmico, né, é exatamente essa possibilidade, né, de estabelecer uma relação com as realidades, né? E, nesse sentido, as histórias que são colocadas ao nível popular estão no componente não só da cultura popular, mas no eixo da cultura de um país.
E nós vamos blocar algumas culturas específicas em pelo menos minimamente 5 macro-regiões do Brasil. Uma delas é a região pantaneira, né? Que eu estou me referindo à Baixada Cuiabana, Poconé, a região de Cáceres, Barão de Melgaço e Rio Abaixo. Nesses territórios que estão a representação e o legado dos guardiões da cultura. Maria, quando você olha para o seu pai, né, e vê essa imagem do griot, quando você percebe que as histórias desse griot não eram só pertencentes à sua família, que não deveriam ser só contadas no seu núcleo familiar, mas que o mundo deveria escutar essas histórias, quando você percebe isso e resolve, eu preciso fazer esse documentário para que essas histórias sejam ouvidas? Desde pequena, na verdade, essa tradição da oralidade, da escuta de histórias me atravessa de forma muito singular, porque eu cresci nesses quintais cuiabanos e essas figuras eram figuras que me encantavam muito, que são os contadores de história. E eu tive contato com vários deles, né? Não só meu pai, mas tios, tias, amigos da família, as griots e as griotes, né? E sempre fui muito... A nossa relação sempre foi muito próxima, minha e do meu pai. Então, por isso eu fico muito tranquila, né? Porque é a visão de uma filha sobre o pai. E é uma visão de quem o conhece bastante, porque a gente sempre teve uma relação, assim, de uma conexão muito grande, assim, eu e meu pai. Então, eu percebo, começo a perceber que há necessidade de contar as nossas histórias enquanto povo, a partir de um processo mesmo de construção de identidade. Quando eu saio daqui e vou estudar artes cênicas com 18 anos, em Curitiba, isso é uma coisa, você ser uma pessoa negra num lugar como Cuiabá, né, que somos majoritariamente negros e ribeirinhos aqui, e indígenas. E outra coisa é você ser uma pessoa negra num espaço majoritariamente branco. Então vem essa necessidade, quase que esse imperativo, né, da gente se colocar com a nossa identidade. E aí eu começo a buscar essas histórias, né, a começar a entender, né, de onde que eu vim, para onde que eu vou, que é esse movimento próprio do Sankofa, né, que são os símbolos adinkra, que é representado por um pássaro, né, que voa, mas com a cabeça para trás, segurando um ovo no bico, né? Volte e pegue. Você precisa conhecer a sua história, né, para entender para onde que você vai. Então, eu trago isso para dentro da academia, né, nas minhas pesquisas, enquanto artista pesquisadora. Eu fico muito inquieta com essas nossas escrevivências, né, que foram apagadas. Muitas dessas histórias foram apagadas. E a gente precisa, né, preservar essas histórias e também as figuras que foram importantes nesse processo de preservação da nossa cultura cuiabana, né, que hoje, mais do que nunca, a gente precisa preservar. Então, eu pensei primeiro em homenagear quem está perto de mim, que são as pessoas que eu admiro, que eu conheço a trajetória de perto, né? O meu pai sempre teve em várias frentes, tanto como militante da cultura, tanto no seu envolvimento com os movimentos sociais. Então, ele tem uma história muito interessante, né, de envolvimento com todas essas movimentações que aconteceram e que contribuíram para que a gente tivesse muitas conquistas e muitos direitos hoje. Então, tem outros documentários, esse não é o primeiro documentário que é feito sobre ele. Sim. Aqui também tem uns 60 anos depois, dirigido pelo Flávio Ferreira, que está aí circulando o mundo já, que traz um pouco da trajetória do pai, principalmente nesse recorte, né, da ditadura civil-militar de 64. E nesse filme o que eu busco trazer é um militante regionalizado, né, uma militante que tem... A gente acompanha esse militante nos seus encontros, porque o papel
a função do griot, a função social, o griot tem uma função social, né, em África, como uma função social, como se vamos dizer assim, uma casta, entre aspas. E então isso era passado de geração em geração, né? Você nasce griot, você não se torna griot. Mas aqui a gente tem vários griots no Brasil e tem várias formas de ser griot. E eu percebo que meu pai é uma figura, né, uma personalidade que demarca essa referência para as outras gerações, né? Eu sempre vi e ouvi e participei, vendo as relações, a maneira como ele se relaciona com o mundo, com as pessoas, a maneira como as pessoas o reconhecem, porque o griot ele não se auto-intitula griot, ele é griot porque ele é reconhecido como griot. Então, eu quis trazer um pouco dessa história dele, porque eu acho que o mundo precisa conhecer. E também tem aí duas coisas muito grandes, que eu acho que é o ser griot e o ser Valdir Bertulho. O ser griot é o universal, e o ser Valdir Bertulho é quando eu trago esse lado regional, né, de um Valdir Bertulho que eu acho que nem todo mundo conhece. Então, quando a gente acompanha a trajetória dele, a gente vai entendendo essa história que está por trás dos olhos do mestre, na partir dos encontros. Então, o griot, a sua função se dá a partir dos encontros. Como é que se dá, né, essa difusão, esse compartilhamento de conhecimento? Então, a partir dos encontros com outros mestres da cultura, né, a gente vai contando essa história junto, mas sempre através da confluência, da trajetória, da história de vida dele com a cultura popular. Muito bom. E Maria, como que foi a escolha do percurso do documentário, né? Por onde você permeia, quais são os caminhos que você escolhe e como que foi depois trazer isso para o set de filmagem? Você é a própria dramaturga, você que foi e traçou todo esse roteiro e depois levou isso para o set. Então conta como é que foi trazer, né, do papel e colocar assim em prática, deu tudo certo, e como que foi fazer isso? Bom, enquanto diretora e filha do Valdir Bertulho, primeiro que é um privilégio, né? Assim, privilégio não no sentido de que a gente escuta a palavra privilégio, de benefício, mas um privilégio mesmo da ancestralidade, uma honra, né? Então, eu acho que a grande diferença de fazer esse trabalho, não só a responsabilidade, porque acho que responsabilidade seria em qualquer trabalho, mas a emoção, né, de poder fazer uma homenagem para o meu pai em vida, e que é uma pessoa que contribuiu muito. Então, eu pensei nessa perspectiva de circularidade, né? Porque existe uma dimensão na história do meu pai, individual, que ganha necessariamente uma dimensão coletiva por conta do seu envolvimento e a forma como ele se doa para as causas sociais e como se doou a vida inteira, né? Como eu disse aí, em várias frentes de luta, né? E então eu optei por uma abordagem mais intimista, mais afetiva, onde eu vou conduzindo as entrevistas a partir de provocações com o mestre e os convidados. E os convidados são amigos, não só amigos, mas companheiros de luta, da trajetória dele de luta sindical, de militância negra. Eu trago todas essas figuras para contarem junto essa história. Então, não tem um protagonista. E está aí essa dimensão coletiva, né? Essa dimensão das rodas de conversa, dos quintais cuiabanos, de uma perspectiva de circularidade, de difusão, de memória, de saberes, da tradição da Baixada Cuiabana. E essa circularidade, eu acho que foi uma sacada, assim. Eu queria fugir um pouco desse modelo tradicional das cabeças falantes. Acho que eu não sei se fugir tanto, mas eu acho que é diferente. Por exemplo, você vê uma Luciene Carvalho dando depoimento, olhando diretamente para a câmera, e uma Luciene Carvalho que está falando para uma roda de conversa. Você não está vendo a roda, mas é um outro lugar de poética. Então, a gente buscou, a partir da fotografia, construir uma narrativa mais poética, né? Onde esses depoimentos, eles necessariamente têm uma confluência com a vida do mestre e também contam a história do mestre, que na verdade está contando a história de um povo. Eu acho que esse foi o grande desafio, né?
e de trazer essa coletividade mesmo, essa rearticulação das bases de uma coletividade, porque a partir dessa filosofia afro-brasileira, diaspórica, negra, ribeirinha, a gente acredita muito que eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos, e é uma luta ainda para fazer com que essas vozes ecoem, né? É uma disputa narrativa, né? De trazer essas figuras num lugar de visibilidade, de respeito e com reconhecimento necessário, né? De quem fez muito por uma comunidade, por um território, de quem defendeu. E aí tem muitas coisas para conversar, né? Uma delas é o Festival de Siriri Cururu, que foi uma das coisas que meu pai encabeçou aqui. Estava sempre no Mata-Cavalo com as lideranças dos movimentos sociais negros, trouxe o CNU para cá, que é o Movimento Negro Nacional, né, pai? MNU. O MNU para cá. Movimento Negro Unificado. Que é o Movimento Negro Unificado. Então, o pai traz o movimento para cá num momento histórico onde isso é uma tensão, onde trazer esses debates é necessariamente fazer o enfrentamento. E que ele assume isso, né, enquanto um legado, e eu assumo também esse legado, recebo esse legado dele, né, nesse compromisso de, através da arte, que é o meu lugar, né, contar essas histórias, porque eu acho que a gente precisa começar a se colocar como protagonistas das nossas histórias, né? A gente está acostumado a ver, né, na TV, mas agora eu estou vendo que isso está mudando e é uma alegria imensa, né? Recentemente a gente vê o nosso sotaque nas telas da Globo, a gente vê as nossas produções, e aqui a gente tem muita produção boa, né? E existe uma estética que é nossa, né, Elo? Que é uma estética serradiana, pantaneira, que nos diferencia. E ter orgulho disso é muito bom, e né, a gente mulher? precisa A gente ter precisa. orgulho. Valdir, o senhor tem um papel muito importante na história, nas linhas de frente dos movimentos sociais, né, na inserção de debates, dentro das instituições de Mato Grosso também. Quando o senhor olha lá para trás e olha para o cenário atual hoje, as lutas de hoje são reflexo daquelas que o senhor comprou lá atrás? E os desafios mudaram a roupagem hoje? Quais são os desafios de hoje também? Sem dúvida nenhuma que avançaram muito e os desafios vão aumentando, com toda certeza. Mas aí uma coisa extremamente importante é a questão das mulheres, né? Porque na minha história de vida, acompanhando desde garoto as grandes festanças de santo, né? Das festas de Cururu, Siriri, né? Me chamava muita atenção, né? A situação subalterna das mulheres, né? E é muito encantador ver que a maioria de griots, de sabença maior, que nós falamos nesse corredor pantaneiro, sabe? São as mulheres. Mulheres que mergulham nessa teia encantada da função de griot. Elas, na verdade, são a liderança das funções que são desempenhadas pelo que se chama de griot no masculino, né? Então, é preciso ter como necessário o reconhecimento das mulheres como griots do mais alto nível. E isso está fora de cogitação nessa cultura que vem sendo trazida, né, onde a mulher é apenas um pedaço de fora da produção cultural, né?
a mulher está inteira nesse processo de função de griots, né? Então eu diria, conheci tantas griots na minha vida e que onde eu aprendi muito, muito no sentido do compromisso com a verdade das culturas dentro de áreas extremamente marginalizadas, mas que sobrevivem sob a força das mulheres nas suas funções de griot, né? É difícil entender que eu venho já há tempo colocando isso, né? E é preciso que o machismo seja combatido definitivamente, né, desse processo cultural. As mulheres são a maior sabença nesses conhecimentos. E às vezes, por muitas vezes, invisibilizadas, né? Exatamente. Sem ter... A gente é sempre, né, na cultura ainda patriarcal, né, de dar voz mais aos homens, né? E a mulher é muito importante, com certeza. Grandes mestras, né? Grandes griotes, é isso? Griotes. Griotes, griotes. Tanto que nas funções de cururu e siriri, né, o cururu é uma tradição nossa, né, vazagrandense, de nascituro, né, e eles dominam a noite toda as festas de santo. Os cururueiros não deixam as mulheres participar. E roda de cururu a noite inteira, né? E nós fizemos um movimento em Vaza Grande, que é a pátria disso, né? Vaza Grande, Livramento, principalmente, né? Confrontando, onde as mulheres puderam tomar seus espaços de representação. E as rodas de Siriri falam por si, né? Onde as mulheres que estavam lá de cócoras com o vestido aqui enfiado entre as pernas, no fogão batendo, e os homens já no cururu e só esperando comida, né? Elas iam então ter a chance de, no Siriri, expressar sua feminilidade incrível, né? Então o Siriri é uma emoção muito grande, né? Porque as mulheres se colocam como fêmeas diante de um machismo obscurantista, né? Que não cede espaço ao surgimento, principalmente do erotismo. E o Siriri, sobretudo, é erotismo, né? Nós fizemos o Festival Mato Grossense de Cururu e Siriri, e foi aqui, em Cuiabá, na Avenida ao lado de onde era o Mercado do Peixe, né? Foi um encanto, e ficaram espantados de como veio gente, de como tinha gente, mas veio gente, muita, a maioria é que tinha identificação com essas funções, né? Que rezas e rezadeiras, né? Dançadeiras de Siriri, cantadores de cururu, né? Num embate permanente entre o machismo e as mulheres poderem se colocar em sua transcendência feminina.
A primeira vez que eu escutei uma cururueira tocando foi em Várzea Grande mesmo, uma senhora do cabelo bem branquinho, assim, Olha ela só. foi... Lindeza, né? Lindeza, coisa mais linda de ver, assim, e a emoção, né, delas também estarem com esse instrumento, né, de Isso. poder estar numa roda junto, né, de se sentir iguais, né, de serem iguais, né, somos iguais. Eram proibidas de As mulheres têm um acessar. papel muito importante na preservação da nossa memória, da nossa cultura, né? Tanto que a gente não fala nem em dar voz para quem não tem, mas fazer essas vozes ecoarem, né, nos nossos horizontes de luta, porque a gente tem uma história muito expressiva aqui em Mato Grosso, tem uma história do teatro, tem uma história do nosso povo, tem uma história, né, do cinema que precisa ser resgatado. E é um elemento que eu vejo que tem em comum nas outras produções, que eu acho muito interessante, né? Ver o Amor em Movimento também ressaltando a importância, né, na preservação da nossa cultura, para que ela não se perca. Com certeza. Como é que a gente preserva, né? Como é que a gente mata um povo, matando sua cultura, né? E a gente precisa que essa cultura viva, dessa cultura viva. E o griot, ele é esse estado coletivo de cultura. Né? É quem acumula esses saberes, né? Representa esses saberes e se coloca nesse lugar como porta-voz, né? Maria, seu filme é um ato político, né? Colocar um homem negro, intelectual, mestre da cultura, na tela central, né, de um cinema, é demarcar um território. E como você enxerga o cinema negro hoje aqui no Mato Grosso? Estamos vivendo uma primavera de novas narrativas? Eu acho, uma primavera, e tem tido coisas maravilhosas que eu tenho adorado assistir. E nesse processo foi também a minha estreia como diretora e roteirista. Apesar de já trabalhar com audiovisual, né, meu primeiro roteiro, minha primeira direção no cinema, né, através desse curta documentário, que eu sou suspeita, mas nasce de um processo, de um desejo acalentado por muito tempo, né, uma homenagem em vida, que é o que você tanto traz, né, uma homenagem em vida, isso é muito importante, de né? fazer essa homenagem ao meu pai. E tenho tentado acompanhar essa virada narrativa, né, que não se dá isoladamente, né, ninguém se emancipa isoladamente, mas coletivamente, e isso vem ressoando, né, e a gente vai construindo uma rede, né? Eu acho que essa é a ideia, né, quando a gente vê, estou vendo uma pessoa negra em cena, num lugar de protagonista. Então é possível, né? Então a gente pode. Então que tenha cada vez mais diretoras, roteiristas negras, porque tem muita gente boa produzindo, muita gente boa. A questão é a inserção aí nesse meio. Com os editais de cultura a gente pode democratizar um pouco mais o acesso, né, ao cinema, que é uma arte extremamente cara de se fazer, né, com equipamentos caros, enfim. Mas eu acredito que a gente está vivendo uma primavera, sim. Acho que a gente sempre contou as nossas histórias por meio do nosso corpo, das nossas músicas, do samba, da capoeira, das músicas do xirês de candomblé. E vamos continuar contando, né? Acho que é esse lugar de disputa para que a gente tenha narrativas mais diversas e mais justas também com o nosso povo e com a nossa diversidade. Sim. Professor Valdir, o filme se chama Um Griot Entre Nós, né? E pensando no futuro, quem são os futuros griots, né, que o senhor enxerga surgindo em Mato Grosso, ou griotes, que vão carregar esse bastão, e o senhor se sente tranquilo falar, minha memória vai estar viva através dessas pessoas, né? Sim, a minha filha Maria Clara, ela vem nessa caminhada, né? E é exatamente essa memória que vai nos dar a possibilidade de fazer uma representação futura, né, do que é essa figura do griot, né, que não é um mero contador de histórias, como eu já havia falado, né, é sobretudo aquele que abraça um processo cultural ampliado, né, e que consegue enxergar
articular os eixos culturais dos territórios de vida da população tradicional dos lugares, no caso nosso, dos lugares pantaneiros. E esse é um filme sobre memória. A gente traz a memória como instrumento de denúncia, mas também a memória como instrumento de resistência, de construção de utopias, de futuros, né, possíveis para o nosso povo. É uma forma da gente reflorestar nosso imaginário também, aí, como diz nosso querido Krenak. E Maria, foi um sucesso, né, a estreia no Cine Teatro. E conta pra gente lotou, seu Valdir. Muita gente para fora. Não deu para entrar. Eu pensei que ia ter, desculpe. Eu pensei que ia ter um pouco de gente, que se desse umas 3 fileiras, estava ótimo. Não é que a gente tenha subestimado, mas realmente... Foi impressionante. E isso é muito impressionante. Lotou tanta gente que queria assistir e ficaram em cima pedindo outra sessão e que fizeram também, né? Certo? E lotou do mesmo jeito. As 2 sessões. Exatamente. Né? E é o Flávio Ferreira que produziu o documentário de 60 anos, disse que tem uma demanda grande de pedidos aí. Olha, Maria, a responsabilidade. Querendo escutar os saberes do griot, o professor Valdir. A minha filha, como diretora, é um orgulho para mim. E uma homenagem encantadora que recebi dela, né? Sim. É uma tradição que eu mergulhei nela, segui e vamos em frente. Você é a própria tradição viva, seu Valdir, você é a própria tradição pulsante aqui entre nós, né? Isso é muito bonito de ver, né? Porque você a história, igual a Maria fala, também está no corpo, né? Tá no olhar, tá no sentimento, tá em como você traz tudo isso. Isso é muito bonito, né? E é muito bonito ver os dois juntos, gente. Assim, é uma coisa assim incrível. Acho que vai ter que ter não vai ter que ter o 2 agora, Maria. Não vai dar para ficar só com um, vai ter que ter Os dois são muito prolixos. Gente, parabéns pelo trabalho, Maria. A gente espera ver logo o griot em cartaz, né? Que a gente consiga assistir no Cine Teatro, na UFMT. Não é que a gente não botava fé, mas que eu realmente, talvez até agora, talvez eu demore até para entender, né, o peso e o significado que isso tem, assim. Eu falo muito de uma perspectiva de um resgate de uma ontologia ancestral, sabe? E de como o público recebeu isso, nossa, mostra que esse é um caminho possível, né? Essa é necessariamente uma porta, né, para a gente estabelecer esse diálogo, né, com a comunidade, né? Porque a gente não pode se fechar nunca, né? Com certeza. E precisa levar esse legado para frente. E, para além das exibições, eu quero mesmo que esse filme esteja em festivais, que ele esteja competindo. A gente quer que o mundo aí conheça um pouquinho da nossa produção também. E a gente acredita que é bom para competir também. Com certeza! Foi um filme feito com uma equipe muito maravilhosa, numa parceria com a Latitude Filmes, que é uma produtora muito forte daqui, que produz muita coisa. Excelente. E a gente está muito feliz, assim, até agora, reverberando, assim, ressoando. Desde essa pré-estreia, que foi no dia 28 de abril, no mês do aniversário dele, que eu quis fazer de presente de aniversário. Um presente de aniversário. Que legal, então, aqui hoje. Presentão. Gente, muito obrigada por esse bate-papo incrível, essa emoção também de ver o pai falando da filha, né, de trazer essa homenagem para o pai, isso não tem preço, não tem... É um programa incrível, eu acho, para além do que a gente vê no documentário, esses bastidores também fortalece muito, é muito bom ver o amor de vocês, assim, transbordando nas telas, né? Transbordando o griot entre nós, transbordando o Cultura Livre hoje aqui,
Parabéns, muito obrigada gratidão por poder fazer parte aí desse pequeno processo aqui com a gente, com Cultura Livre. Gratidão pelo espaço. Obrigada. E vocês aí de casa, muito obrigada. Acompanhem lá o Griot Entre Nós, Valdir Bertulli, Um Griot Entre Nós. Logo vai ter mais exibições, fiquem atentos. Sigam as redes sociais, lá tem @Valdir Bertulli, o Griot. E lá você vai ficar sabendo de tudo que vai estar acontecendo, dos outros documentários e filmes e atividades aí do nosso Griot, dos saberes que ele vai passando por lá também, porque ele também é da tecnologia, né, Valdir? Também está na tecnologia. Está em todas. Está em todas, ele gosta. É isso, gente. Muito obrigada. E fique com a gente, que no próximo bloco tem mais Cultura Livre. Como narrar a trajetória de vida de um griot? E quando esse griot é seu pai? Griot é um termo francês utilizado no Ocidente para nomear os Djelis, palavra africana oriunda do Império Mandengue, no Mali. Os griots são figuras responsáveis pela manutenção da cultura e das histórias de seu povo, podendo assumir várias funções na comunidade a qual pertencem. Nessa tradição, toda a educação e a história do povo africano, bem como a genealogia de suas famílias, se davam por meio da oralidade, através da memória e da presença do griot. Eis que a figura do griot e seu papel social resistem e sobrevivem até os dias atuais, impedindo que a cadeia de transmissão dos conhecimentos fundamentais da vida e da cultura se apague. O cotidiano de um griot é constituído pela realização de encontros. Nesse ritual, guiado pela ancestralidade e pela palavra, procurei escutar as vozes dos territórios de memória por onde o mestre passou na sua trajetória.